Queridos, nós estamos na série Ao Senhor, aos Santos e ao Mundo. O nome dessa mensagem é O Inimigo por Trás das Malhadas. Alguns pregadores falam, Davi estava atrás das malhadas. O que significa as malhadas? Malhadas significa, atrás das malhadas significa alguém que está escondido, alguém que está oculto, ou ele está gerando algo, ou ele está sendo gerado. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. De que forma a gente pode se manter na presença de Deus sem perder ela. De que forma a gente pode se manter na presença de Deus, carregando ela o resto da nossa vida. Então os intercessores de plantão, você que gosta de orar e é intercessor, interceda por mim, interceda por esse culto. Porque nós vamos mexer no vespeiro hoje, eu não estou nem aí, Jesus é com a gente, amém? Então que você possa estar atento a tudo que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos revelar muita coisa que o Senhor tem revelado ao nosso coração, uma mensagem forte. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 2, verso 1. Mas diga para o seu irmão agora antes, fala, seu irmão, pode ficar tranquilo. O diabo não vai puxar seu pé na noite que você for dormir não, viu? 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Nós já lemos esse texto algumas vezes dentro dessa série. Livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Ô gente, a gente recebeu o amor furioso de Deus, a gente recebeu a glória de Deus, fomos tocados agora absurdamente, poderosamente pela presença do Senhor. Fomos constrangidos nesse ambiente, fomos constrangidos no dois ou mais, com o amor das pessoas, fomos constrangidos em receber um bom dia, constrangidos em receber a balinha na porta da igreja, alguém ali está olhando o seu carro nesse momento, alguém nesse momento está cuidando dos seus filhos. Estamos sendo constrangidos a todo momento, mas a Bíblia diz aqui que a finalidade do crescimento do cristão não está nesse ambiente de culto, está em continuar a conhecer o Senhor. A vida eterna é esta, é conhecer a Cristo. Então existem coisas que eu e você não recebemos, não é por falta de oração, não é por falta de campanha, não é por falta de subir um monte, é por falta de maturidade. Então à medida que nós vamos crescendo, o Senhor vai liberando bênçãos espirituais para nós, amém? Verso 4, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês estão sendo utilizados como pedras vivas. Olha gente, o quanto de pedrinha preciosa tem do seu lado, olha que bonitinho. Dá uma olhadinha na pessoa esquisita do seu lado, é uma pedrinha preciosa. É esquisitinha, mas é uma pedrinha. Está sendo lapidada aqui, olha que bênção. Xandão, e quem que lapida eu? É o Espírito Santo também, e o resto? Esse cara sou eu. Já dizia missionário Roberto Carlos. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Do quê? Uma casa espiritual. Para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, irmão, que casa espiritual é essa? Fala de edificar uma fundação, é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que Cristo não é chamado de marceneiro, é de carpinteiro. Porque um carpinteiro, ele trabalha com a fundação, ele trabalha com a estruturação. Então o que a Bíblia está dizendo aqui, que essa igreja e todas as igrejas deveriam ser fundamentadas por Cristo, e não por homens. Todo ministério que é fundado não por Cristo, mas por homens, irmão, tem prazo de validade, é Babel, é torre de homens. O homem é glorificado e Cristo não mais. Então a hipergraça que pregam por aí é tirar a cruz do centro e colocar o homem, é o homem que é glorificado. O homem não pode sofrer, o homem não pode acontecer isso. Não, mas se eu pecar está tudo bem, eu vou para o céu. Cuidado, irmão. Pode ser que vá para o inferno, porque o inferninho está cheio de gente boa, você sabia disso? O gente ruim está indo para o céu. O gente ruim, o gente mal, está tudo indo para o céu, irmão. Ele entrega a vida para Cristo, é salvo, vai para o céu. Mas o gente boa não abre o coração para Cristo entrar e fazer uma grande obra. Então, está sendo fundamentado, Cristo está fundamentando uma família espiritual. Uma carral. Uma família para Deus, uma família para os irmãos. Sacerdócio santo. A Bíblia fala do sacerdócio santo. Então o que Deus espera não é um pastor ungido. O que Deus espera não é um ministro ungido. O que Deus espera não é uma banda ungida. O que Deus espera é uma nação de sacerdotes ungida. Porque se os sacerdotes forem santos, Arilson, toda a nação será santa. Se os sacerdotes, a igreja for santa, o povo será santo, a política será santa, os nossos amigos serão santos, a nossa família será santa. Então o que Deus espera, irmão, é uma igreja sacerdotal. Diga comigo, uma igreja sacerdotal, um corpo de sacerdotes.
Então, querido, eu tenho uma dica para você. Você que aprendeu errado a vida inteira, que só o seu pastor ora pelo seu carro quando você compra, você ora agora. É aniversário do meu filho, pastor, você pode fazer uma oração para ele? Não, irmão, quem tem maior autoridade é você que é pai, não sou eu. Ontem eu estava celebrando um casamento à tarde e naquele momento das alianças eu chamei os pais. Falei, os pais podem vir aqui, os responsáveis, orar por esse casal. Porque se tem alguém que tem autoridade aqui na vida desses casais aqui, desse casal que está casando, que não sou eu, é os pais. Então, irmão, para de chamar o pastor para ir na sua casa expulsar demônio. Expulsa você é um sacerdote. Para de chamar alguém para orar pelo seu carro. Ai, unge aqui o meu carro, unge a roupa do meu marido, unge a roupa íntima do meu marido. Pelo amor de Deus, teve uma irmã já que trouxe roupa íntima do marido, nem lavou, ela tinha lavado, imagina. Cheiro de bacalhau, não dá, irmão. Em nome de Jesus. Vamos lá, alguém, cara. Isso aí é mandinga gospel, irmão. Diga pro seu irmão, isso aí é mandinga gospel. Isso aí é coisa de Walter Mercado. Vamos chamar alguém para ungir na sua casa. Para, irmão, Jesus chamou a gente para ser liberto com autoridade e poder, para mandar embora o diabo, mandar embora o que tiver na nossa casa, em nome de Jesus. E oferecendo sacrifícios espirituais. Significa conduzir as pessoas para um alto lugar. Então nós estamos aqui domingo a domingo, 2 ou mais, discipulado e discipulado, mesa em mesa, sempre na tentativa de levar as pessoas num lugar mais alto em Cristo Jesus. Então, querido, nós somos uma igreja, a Poema é uma igreja sacerdotal, apostólica e profética. Nós somos uma igreja apostólica, nós trabalhamos com fundamento, nós geramos pessoas, entramos em dores de parto, geramos, cuidamos e enviamos elas, como carta viva às nações. Somos uma igreja altamente profética, porque estamos debaixo de uma palavra de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é debaixo de um direcionamento de Deus. E o terceiro ponto, somos uma igreja paternal. Se ninguém quer cuidar do órfão, da viúva, a gente quer. Se ninguém quer cuidar da prostituta, a gente quer. Se ninguém quer cuidar dos drogados, a gente quer. Se ninguém quer cuidar do povo que dá trabalho, a gente quer também. E nós não estamos aqui de brincadeira, nós estamos aqui para transformar a vida das pessoas e transformar ainda mais a cidade de Curitiba, amém? Então você não é qualquer um, irmão. Nós não estamos de brincadeira aqui, cara. A gente está aqui para transformar a vida dos irmãos, cara. E que povo nós somos então, Xandão? Somos sacerdotes. Oh, que bonitinho, é lindo. 1 Pedro 2,9. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, não tinha nem nome, irmão. Já falei outra vez aqui, você faz prova com consulta e tira 2 na prova. Erra, não tem nome, a família deu trabalho a vida inteira. A fama da sua família é só desgraça. A fama dos seus amigos, da sua rua, do seu bairro é só desgraça. E a Bíblia está falando que vocês nem eram povo. Não tinha nem como falar que vocês eram alguma coisa. Veio lá de Taubaté, lá da Independência, fala que é quebrada, mas aquilo lá parece mais um condomínio. Não é povo, não é nada. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora, olha que bênção, gente. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Ô gente, nós fomos chamados para uma única coisa: manifestar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. João 17 fala da única oração que Jesus faz para os discípulos de uma forma incrível e poderosa. Jesus está orando ali, Jesus está chegando no tempo dele ir embora. Jesus começa a orar, ele fala: Pai, vou ficar com saudade dos meus amigos Curitibinha, pai. Eu não quero morrer, eu não quero ir embora, vou ficar com saudade dos caras. Os caras é da hora. Pô, fizeram até um comboio ontem para ir lá assistir o Atlético. Lá perdeu, o time perdeu, gastaram dinheiro, os caras. Oh Deus, mas eu gosto dos caras, eles são meio cabeçudinhos, mas eu gosto deles. O Doar fez essa excursão, levou um monte de gente, perdeu. Devia ter dado dinheiro para nós, mano, não é fazer churrasco. Ô cara, ô Jesus, os caras é gente boa, ô pai, os caras é gente boa. Ô pai, mas posso fazer um pedido? Olha Jesus orando, cara, por você e por mim, irmão. Já parou para pensar, intercessão? Jesus falou: ô pai, já que eles não vão ainda para o lugar que eu estou indo, mas vamos fazer o seguinte: não tira eles do mundo, mas protege eles. Guarda eles das investidas do diabo. Livra eles da morte. Livra eles do caos que está para vir sobre toda a terra. Pai, libera, ajuda eles. Porque eu sei que eles vão enfraquecer em algum momento. Eu sei que eles vão pecar em algum momento. Eu sei que o pastor Xandão vai errar em algum momento.
Eu sei que o Xandão e a Marcela vão errar, vão machucar as pessoas vão se machucar, as pessoas vão falar mal uma da outra. Pai, eu sei que vai ter um monte de coisa assim lá na Poema, Pai. Mas livra eles, não tira eles do mundo não, mas livra eles. Aí Jesus tira o zap debaixo da manga e fala assim: Pai, a glória que o Senhor me deu, eu dei também para eles. Querido, a glória de Deus não é para levantar um indivíduo, é para levantar um corpo. Jesus não dividiu a glória dele com um homem, dividiu com um povo. Então, quem carrega a glória de Deus, irmão? Aqueles que estão dentro de unidade. Deus não ama e não deseja racha de igreja, irmão, porque a glória de Deus se contém dentro da unidade do corpo de Cristo. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã: todo o meu povo está municiado com a minha glória, municiado com o meu poder, com minha autoridade, com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, com a minha mente, porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, aqueles que são nascidos de novo. Pai, não livra eles, não tira eles do mundo, mas livra eles. Mas Deus, eu vou deixar algo para eles aqui, vou deixar eles empoderados agora. Diga para o seu irmão: você não é o Harry Potter, mas você está empoderado. Ah, moleque. Ah, meu Deus. Então você que é músico, irmão, que faz parte dessa casa aqui ou está nos visitando, você tem que entender que você não é músico, irmão, você é um sacerdote. Se a gente quisesse músico na Poema, nós trazia aqui o J Quest, irmão, Skank, Titãs, trazia o Rapa. Se a gente quisesse músico bom, a gente trazia aqui, irmão, mas a gente não quer músico bom, a gente quer músico com coração quebrantado. Então eu falo para os meninos aqui que são da adoração: irmão, vocês não são só músicos, vocês são sacerdócio real. Vocês ministram o coração de Deus, e a hora que Deus responde, irmão, a gente agora, a nossa adoração é horizontal. Eu não sei se você percebeu, mas o Elias começou a ministração e ela foi vertical. Tum. A hora que a glória vê, irmão, agora é vertical. Agora é horizontal. Erga suas mãos, se renda ao Senhor e cante comigo. É assim que funciona o ministério de adoração. Nós não estamos aqui com um fundinho musical, com uma bandinha legal, com um telão legal. Nós estamos aqui para ministrar o poder de Deus, a glória de Deus, para que o povo saia daqui constrangido com tal amor poderoso do Senhor. Irmão, você que entrega balinha, você não está ali entregando balinha com um sorrisinho no rosto, você está ali para transformar a vida de alguém. Você que cuida de uma criança, você que cuida de uma família, você que lidera, você não está ali só para ser um líder e ter um título. Você está ali para transformar as vidas das pessoas, em nome de Jesus. Agora você que é músico, irmão, não adianta falar que é músico e não tem unção. Você tem que ter habilidade, irmão. Lembra quando o servo de Saul falou: procure alguém que domine bem o instrumento, porque quando ele tocar, o espírito que está atormentando o nosso rei sairá dele. Pastor, eu sou músico, mas você tem unção, irmão? Não, então você não é nada, irmão. Porque o que destrava a cadeia das pessoas, que quebra a cadeia, que destrava o jugo das pessoas, não é o solo da guitarra, não é a voz bonita, não é o som da bateria. O que destrava é a unção de Deus que o corpo de Cristo carrega. E quando ela toca, irmão, o diabo tem que ir embora, a doença tem que ir embora, a alegria tem que voltar, o espírito de morte tem que se retirar, a depressão tem que ir embora, porque a hora que o céu toca a terra, irmão, acabou tudo. Agora cuidado, é muito bonito isso, nós somos um povo separado, mas cuidado com o bicho papão. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, não é tão bonita a história. Aqui o diabo está falando para nós: eu sei que vocês fizeram no verão passado, viu? Sei que ficava farmando aura aí, tô ligado, eu via. Você já viu o pastor nosso aqui, o Eduardo Vonner? Quando Deus está pegando ele, ele fica assim, ó. Ele já farmava aura antes da fundação dos séculos. Esse negócio agora é novidade para muita gente, mas para nós já é antigo isso aqui na casa. Né, Du? 6'7". Duzão é impressionante, cara. Deus revelou isso para ele antes de todo mundo. Impressionante, Du. Você é o homem de Deus, cara. Deixa eu voltar para a palavra. 1 Pedro 5,8, igreja. Olha só, estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, gente, o adversário seu não é o seu vizinho que ouve funk lá não, viu? O seu adversário não é o seu chefe que fica pegando o seu pé amanhã na fábrica lá não, na empresa. Aqui está falando quem é o nosso adversário. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo
e procurando a quem devorar. Só que a Bíblia está falando, estejam alertas e vigiem. Pô, somos sacerdócio real, somos um povo exclusivo de Deus, recebemos o poder de Deus, estamos municiados por Deus, estamos protegidos debaixo da mão poderosa de Deus. Só que a Bíblia está falando, mas vigia. Vigia, fique esperto, ou seja, fique vigilante. Fique atento, fique ligeiro, para ver que aquilo que está acontecendo ao seu redor, ao meu redor, não está afetando a nossa fé, não está afetando a nossa família, não está afetando nossos filhos, não está afetando a nossa igreja, não está afetando o nosso casamento, não está afetando as pessoas que estão ao nosso redor. Fique esperto, porque o diabo, ele não dá, como fala, não dá mole. Ô gente, os evangélicos brincam de ser evangélico, mas o diabo não brinca de ser diabo. O evangélico vem aqui, entrega a vida para Jesus, eu sou filho de Deus, vai para a faculdade, volta militante. O macaco sabe o que é macaco, a girafa sabe o que é girafa, o hipopótamo sabe o que é hipopótamo. Mas o filho de Deus muitas vezes não sabe o que é filho de Deus. Então o diabo, ele tá aqui, ó. Ai pastor, o diabo vem na igreja, vem irmão, às vezes dança, às vezes canta, profetiza, faz tudo, rodopia. Fiquem espertos, fiquem ligeiros para ver o que está acontecendo ao seu redor, não está atrapalhando a sua comunhão com Jesus. Verso 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Gente, você fica reclamando, eu estou precisando de dinheiro, irmão, os irmãos no mundo estão precisando também, eu também estou. Você não é o último pacote de bolagem da Traquinas não, irmão. Está faltando dinheiro, aqui está falando, resista, para você não cair em esqueminha, em pirâmide, tigrinho, um monte de coisa por aí. Mas o meu lado emocional está abalado, porque na igreja eu fui ferido. Irmão, eu não estou ferido não, irmão, já estou cicatrizado, amém? Amém? Troca a ferida por estar cicatrizado, porque o evangelho é cicatriz, é marca de Cristo. Paulo disse, eu carrego em meu corpo as marcas de Cristo. E quem carrega cicatriz, irmão, é para dizer para todo mundo, eu passei por isso e eu venci, e Deus já curou e já me restaurou. Então vamos parar com esse negócio que eu estou ferido. A gente está cicatrizado, em nome de Jesus. Tem uns que está com ponto ainda, mas vai cicatrizar. Amém? Faz igual meu pai, joga sal grosso na ferida para você ver. Mertiolate, não é esse mertiolate com Nutella que tem hoje não, é aquele mertiolate que arrancava o seu joelho, irmão. Você tem que fazer cirurgia depois de jogar o mertiolate no seu joelho. Você arranhava o joelho, jogava mertiolate, abria uma cratera no seu joelho. Aquilo é um negócio impressionante. Eu estou sofrendo uma perda, agora eu estou abalado, irmão. Então vigia, controla a sua cabeça, controla o seu coração. Porque o diabo está à espreita, irmão, e qualquer brecha ele entra, e se entrar, as coisas vão ficar loucas. Então Lucas 11, verso 24 vai dizer que o diabo vem aonde Deus não é mais o centro. Presta bem atenção no que eu estou falando, gente. Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso. Como não encontra, diz, voltarei para casa de onde eu saí. Perambulou pela terra, não achou morada, falou, mano, vou voltar. Todo mundo está santificado, todo mundo está cheio de poder de Deus, todo mundo está cheio de Espírito Santo. Bom, vou voltar lá para aquela outra casa que libertaram de lá, vou ver como que está lá agora. Ao chegar, encontra a casa varrida em ordem. E ele, até que está legalzinha, está bonitinha. Então ele vai e traz outros 7 piores do que ele. E entrando, passam a viver ali, tornando o estado final daquele homem pior do que o primeiro. Ô gente, quantas pessoas você conhece que está dentro de Hebreus capítulo 6? Experimentaram o poder que há de vir. Conheceram a glória, foram tocados, receberam promessas, palavras e desviaram da fé. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6 que é impossível que esses irmãos voltem ao arrependimento. Então em nome de Jesus, irmão, quantas pessoas você conhece que estava na presença do Senhor, desviou e voltou pior do que era antes do mundo? Então se alguém aqui está pensando em desviar, cuidado. Se alguém aqui está pensando em abandonar a sua família, separar da sua esposa e largar seus filhos, cuidado. Se alguém aqui está pensando em abandonar Jesus, irmão, e abandonar a sua igreja, abandonar os seus irmãos, cuidado. Porque se o diabo voltar, irmão, e ver que a casa está vazia, vai trazer 7 pior. Aí, irmão, não tem libertação que aguente. Verso 28, 27. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, aqui está a chave, para a gente não entrar por isso e não deixar a casa vazia nunca. Aqui Jesus dá a chave para nós, verso 27. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, bem-aventurado é a Vaninha, que deu à luz o Xandão. Que mulher de Deus. A mulher que orou 15, 20 anos pelos filhos se converter, agora os filhos são pastor, que mulher incrível, ela é uma deusa.
como uma deusa. Ela é maravilhosa. A Vaninha é uma mulher de Deus. Nossa, a mãe do Samuel é uma bênção. Nossa, o Arilson é uma bênção. O filho acabou de casar, a filha está aqui, né? Que bênção eles, né? A filha não, ainda não, né? Jesus vai voltar antes, né, Arilson? Vai voltar antes, né? Não vão ver casar, não. Vai casar só com Jesus mesmo. Enquanto dizia, a mulher exclamou: bem-aventurada é a mulher que deu à luz e te amamentou. Ai, que Jesus. Sabe o que ela está falando? Menino bonito. Menino bonito. Você já viu isso aí? Olha lá o meme para você ver. Que menino doce, que menino bonito. Jesus arranca o zap da manga de novo e cola na testa. Ele respondeu: antes bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Querido, você vai vencer essa crise sua pelo poder da palavra, não é pela mandinga gospel. Você vai vencer essa crise de ansiedade pelo poder da palavra. Você vai vencer essa crise no casamento pelo poder da palavra. Você vai vencer essa crise financeira pelo poder da palavra. Você vai vencer esse caos da sua casa com seus filhos pelo poder da palavra. Ele não está isentando o trabalho que a mãe fez. Com a agraciada foi Maria, mas ele está dizendo: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra. E a palavra revelada está sendo falada nessa manhã. Cristo Jesus, a esperança da glória. Você só precisa da palavra, cara. Você não precisa de um pastor na sua vida, irmão. Você não precisa de um livro de autoajuda para falar aqui como que eu saio dessa. A palavra está aqui sendo revelada, irmão. Ela está aqui, está no nosso meio e está falando com a gente nessa manhã. Apocalipse 12:11. Venceram pelo testemunho da palavra. Qual é a igreja que não vai ser seduzida por falsos homens nos últimos dias, irmão? A igreja íntima da palavra, que guardou a sua palavra. Apocalipse 3:8. Conheço as suas obras, Xandão. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, irmão. Não precisa erguer a mão, mas se você tem pouca força, nessa manhã, essa palavra é para você e para mim. Sei que você tem pouca força. Sei que você não está aguentando mais essa luta. Sei que você não está aguentando mais essa angústia. Eu sei que você está passando por esse problema, cara. Querida, a Bíblia diz para a gente entrar confiadamente diante do trono da graça de Deus. E aquele que passou por todo tipo de tentação, que não pecou, sabe o que a gente está passando. Você acha mesmo que Deus não está vendo, irmão? Você acha mesmo que Deus não está ouvindo? Você acha mesmo que Deus não está em nosso favor? Quantos livramentos o Senhor deu para mim e para você, da nossa casa até a chegada aqui na igreja, e a gente nem sabe. Vamos lá, alguém? Esse amor de Deus é muito mais profundo do que a gente imagina, cara. Esse amor é muito mais profundo e muito mais alto do que você e eu imaginamos, cara. O amor do Senhor não está envolto numa bênção, irmão, num milagre. O amor do Senhor está: eu dei o meu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você que tem pouca força, olha isso aqui. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O Senhor vai fazer algo na sua vida, cara. Você só fica aí. O Senhor está te preparando para algo maior. E a dor que você está sofrendo hoje, irmão, vai ser o sucesso do seu ministério amanhã. A dor que você está passando hoje vai ser o sucesso do seu ministério amanhã. Deus vai usar você para curar feridas. Deus vai usar você para curar traumas. Deus vai usar você para restaurar casamentos. Deus vai usar você para restaurar pessoas, restaurar jovens, mulheres, restaurar órfãos, restaurar viúvas. Deus vai usar a sua igreja, porque a glória do Senhor não está no Xandão. A glória do Senhor está na unidade da sua igreja, do povo de Deus, chamado sacerdócio real, povo santo, nação santa, povo exclusivo de Deus. Só que atenção, diga para o seu irmão: atenção, meu filho. Muitas investidas vão vir nesse tempo sobre nossas famílias, já está vindo, sobre nossas crianças, sobre nossa casa, sobre o Brasil, sobre a igreja, sobre os homens e mulheres de Deus. 1 Samuel 15, abra comigo, acompanha comigo esse texto. 1 Samuel 15. Ô Xandão, mas as lutas não param? Não para, irmão. Vai parar quando nós fechar os olhos de fato. As investidas não param, Xandão, não para, não vai parar.
Nós vamos ler sobre os amalequitas. É um povo que não dá paz para ninguém, irmão. É um povo terrível. A Bíblia, todo o Velho Testamento fala dos amalequitas. Amalequitas era um povo corrupto. Um povo que saqueava outros povos, saqueava famílias. É um povo que, quando o povo de Israel estava enfraquecido, os caras vinham na surdina e matava todo mundo, e sequestrava todo mundo, e matava todo mundo, e roubava, e fazia um caos. Parece que hoje os amalequitas estão ainda no nosso meio. Eles não dão paz nunca. Jó disse, cara, só vou ter paz a hora que os meus ossos não estiverem mais carne. Assim verei ao Senhor. Enquanto isso é treta. Tem irmãos que Deus livrou ele da pornografia, libertou ele. Mas até hoje as investidas batem lá. Livrou você de jogos, de esqueminhas, mas até hoje os esqueminhas aparecem. Eu não é? Lógico que é, irmão. Querido, Deus livrou de um monte de porcaria. Um dia um cara chegou, estava indo para o ensaio da igreja. O cara chegou com uma pacoteira de droga na porta da minha casa. Aí Xandão, trouxe para você. Eu falei, de boa, irmão. Deus abençoe, eu estou indo para a igreja. Como assim? Eu falei, estou indo para a igreja. Cara, resisti na face. Falei, não quero, cara, eu sou do Senhor agora. O cara falou, então firmeza, entrou dentro do carro e foi embora em coisa de 1 minuto. Quem são esses? Amalequitas. Eles sempre estão de olho para ver se você está fraco. Se a sua fé está abalada, se a sua mentalidade está abalada, se o seu emocional está fraco. E a hora que tiver, eles vêm, irmão. Pode ter certeza disso. 1 Samuel 15:1. Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-os quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagram ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Olha a direção. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Então disse aos queneus, cara, quem que são os queneus aqui? É o povo gente boa, cara. Então disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com eles, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Ô gente, sabe quem é os queneus? É quando a sua mãe fala assim para você, cara, não anda com esse mau elemento, que você é gente boa. Os queneus são os irmãos que são fáceis, influenciados pelo lado negro da força. Você sabe que eu fui convidado a me retirar de 2 escolas. Na verdade não é porque eu era bagunceiro, simplesmente eles não compreendiam a minha inteligência. Já era IA naquela época, inteligência artificial, e eles não compreendiam. Então eles chamaram a minha mãe e falaram, Vânia, não tem como fazer com seu filho, ele é muito inteligente. Não dá. É muito para nós. Ele deveria estar dando aula para nós aqui, mas... Então você vai ter que retirar ele da escola, porque o menino é um prodígio, é um gênio indomável, não tem como. E eu lembro que uma das diretoras falou assim para minha mãe, Vânia, é bom tirar ele, porque ele está andando com os meninos mau elemento. É o queneu, irmão. Você não fuma, aí você quer andar com os caras que fumam para você ser aceito. Isso é crise de identidade. Você não usa droga, mas você quer andar com os muito loucos. Você não é bandido, mas você quer andar com os bandidos para dizer que você também é da galera. Ô querido, Jesus já deu uma identidade para você. Não é a Globo que diz o que a gente é. Não é a revista Caras e Veja que diz o que a gente é. Não é a escola que diz o que a gente é. A Bíblia diz o que a gente é. Nós somos os filhos de Deus e ponto final. A identidade já foi gerada em Cristo. Só que você é o queneu, você é gente boa. Você foi influenciado pelo lado negro da força e agora você está aí. Então a palavra de Deus para você é, sai do meio dessa galera, irmão. Essa galera que faz falcatrua aí, ó, sai desse meio. Porque senão vai sobrar para você também o que Deus quer fazer. Sai. Está entrando em relacionamento, sai. Está entrando em esqueminha, sai. Está entrando em alguma coisa que não é do agrado do Senhor. Sai fora, irmão. E Saul, verso 7, atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Olha aqui, o jeitinho brasileiro agora manifestou em Saul. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois. Deus manda você destruir a casa de alguém. Você entra lá e destrói, mas você vê o Play 5 e você fala, não, o Play 5 dá para usar. Não vou destruir isso aqui não. Isso aqui dá para eu jogar com meus irmãos.
Os bezerros gordos e os cordeiros pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Ô gente, Jesus chamando nós para ter uma vida incrível, poderosa, uma vida inaudita, ou seja, aquilo que a gente nunca viveu. Mas Deus fala assim para você, ó, só que tá vendo esse BOzinho seu aí, você vai ter que resolver, você vai ter que destruir, vai ter que matar. Esse relacionamento que você está, que está fazendo mal, arrancando você da presença de Deus, você vai ter que destruir. Tá vendo esse esqueminha que você está querendo entrar aí para ganhar dinheirinho a mais por debaixo dos panos? Vai ter que sair fora. Porque eu quero fazer uma coisa aí, mas esse negocinho não vai ter jeito não. Ô Deus, mas o Senhor quer me chamar, então eu vou... Aquele esqueminha meu no WhatsApp, o meu contatinho, eu vou ter que deixar, vai. Pastor, mas você não sabe da minha vida, eu era muito louco, pegava todo mundo na balada. Irmão, você não pegou nem Covid, rapaz. Que pegador que você é, meu filho? Pegador sou eu. 17 anos quase aí, conquistando a mesma mulher, beijando na boca a mesma mulher. Aleluia. Maravilhosa, linda. Parecendo a Gisele Bündchen agora, com esse cabelo. Pegador é nós, irmão, que está aí casado aí, enfrentando chuva e vento. É ou não é? Aí os irmãos, vêm falar, eu sou pegador. Não pegou nem Covid, nem dengue se pegou, rapaz. Nunca arrancou o tampão do dedo jogando bola na rua, meu filho. Nunca fez guerra de mamona. Sabe o que é mamona? Aquele negócio espinhudo assim. Pegava no estilingue. Aqui tem estilingue? Você é doido, irmão. Aquilo é pior que um chumbo no lombo. Pastor, mas só um contatinho, filho. Que contatinho? O único contato agora que sobrou para você é Jesus, irmão. Ou você vai no contato certo, ou você vai com o contato errado, irmão. Mas os inimigos vão bater a porta. Eles vão vir, irmão. Amalequitas, queridos, assim como o pecado, é o povo que mais tentou destruir o povo de Deus. Sabe os amalequitas o que são? Vou revelar para você o que é. Quando você entra em favor da família, mas alguém intitula uma regra, uma lei, que não vale a pena a família. É quando a Bíblia fala para você lutar a favor da família, e eles falam que não tem problema. A Bíblia fala de você ser um pai que gera filhos, mas agora eles criam um aborto. A Bíblia fala do arco celeste, nem é arco-íris, que é uma aliança que Deus fez com a humanidade, que nunca mais vai exterminar a humanidade com dilúvio. Mas agora o movimento LGBTQI+, um monte de raio que parta, vai agora, levanta e fala, essa aqui é a nossa bandeira. Todas as vezes que Deus institui uma cultura, os amalequitas levantam a outra do lado. Pegou, irmão? Você está entendendo o que o Brasil está acontecendo ou você está marcando toca? Enquanto nós estamos preocupados com a nossa vida, com o nosso coração, ninguém me toca. Os amalequitas estão trabalhando no surdino, irmão, escondidos, fundamentando muita coisa. E na calada da noite eles aparecem, na calada da noite eles criam e eles vêm para cima do povo de Deus. Querido, daqui uns dias eu não vou estar pregando mais aqui. Eu corro o risco desse exato momento alguém entrar e me prender, alguém entrar e me matar, porque daqui a pouco vai ser proibido pregar o evangelho da maneira que nós temos pregado aqui. E se tiver que ir para a cadeia, irmão, eu vou com Deus, vou com Jesus, e eu vou ter uma oportunidade única na minha vida de pregar para cadeia. Irmão, vocês estão percebendo que os amalequitas dos dias de hoje existem também? Você protege a família, os caras querem ir contra a família. Sabe qual é o trabalho, querido, dessas ideologias babilônicas, satânicas que está rolando por aí? Abalar quem? Você que é pai, irmão, pega essa em nome de Jesus. Sabe o que eles querem abalar? Os pais. Porque se o pai e a mãe é enfraquecido, os filhos são enfraquecidos. Um dia perguntaram para um cara que assediou várias crianças sexualmente. E falaram assim para ele, cara, como que você conseguiu assediar de várias crianças sexualmente? Sabe qual foi a resposta daquele maníaco? Eu olhava para os pais, quando os pais não representavam ameaça, então eu atacava. Vamos lá, papai e mamãe que está aqui, vigia. Vigia, porque os amalequitas estão soltos ao nosso redor, cara. Queridos, os amalequitas estão entrando nas escolas, dizendo para as crianças o tipo de sexo que elas quiserem ser, elas podem ser. Eles estão entrando nas escolas falando que o aborto está tudo bem, que droga está tudo bem. 2 Timóteo capítulo 3, os amalequitas do dia de hoje. 2 Timóteo 3:1. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Ô gente, a gente quer ter filho, o povo quer matar o filho. Na época lá de Moisés, já queria matar Moisés, depois quiseram matar Jesus. Você acha que não querem matar a nossa criança? Vamos lá, alguém, cara. A nossa criança é o futuro do Brasil, irmão. Quem que eles querem destruir? Verso 5, embora tenham uma aparência de piedade, negam o seu poder, afastem-se desses também. Verso 6, esses são os que introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Gente, isso aqui está falando dos homens que entram na nossa intimidade, na nossa confiança, para exercer influência espiritual ou moral sobre nós. É quando a gente está passando uma situação no casamento, e eles entram a fim de não nos ajudar, mas a fim de receber algo da gente. São profetas do Pix, são pastores do Pix. Você viu o pastor aí agora? O Senhor dos Anéis Church? Eu sou o maior pastor profeta. Já ofereceram 500 mil para eu entregar uma oração. Senhor dos Anéis Church. Esmigo, precioso, quero poder. Cuidado com essas igrejas. E o pior, tem um monte de gente que segue, que aplaude e fala, é isso. Querido, e quem que essas pessoas enganam? Aquelas que não têm discernimento espiritual. Uma coisa que nós precisamos ter, irmão, não é dinheiro, é discernimento. Uma coisa que a gente tem que pedir para Deus não é ministério, é pedir discernimento. Uma coisa que a gente precisar pedir para Deus não é sucesso, é pedir discernimento. Discernimento para ver se a palavra que está vindo sobre nós é do Senhor ou não. Discernimento se a profecia é de Deus ou não. Um dia eu estava numa conferência aqui numa igreja, eu com o Du. O Du começou a formar aura. Eu olhei e falei, nossa, vai soltar um Hadouken. Ele já estava fazendo assim, ó. De repente veio um jovem, cara. Assim diz o Senhor, hoje você volta para ele, você estava desviado. Eu olhei e falei, meu Deus. Olhei pro Du farmando aura, falei, cara, ele não pode escutar, eu sou o pastor dele. Se ele escutar que o cara está profetizando que eu estou desviado, o cara que anda comigo vai achar que eu sou o pastor dele, que eu estou desviado. Aí desviou todo mundo, o cara já está formando aura, já vai soltar Hadouken, já está soltando magia negra. Ô mano, o que vai acontecer com nós? Eu olhei para a cara do irmão assim, ele falou assim, amém, irmão? Falou para mim, eu falei, pode crer. Dele, amém, irmão? Falei, da hora. Dele, amém, irmão? Falei, irmão, tô desviado não. Dele, pode crer, né? Falou então. Falei, então falou. Ô gente, né, tem que discernir essas coisas, cuidado que as pessoas ficam enfiando a mão na sua cabeça, declarando coisas para você. Quantas coisas já profetizaram para você não se cumpriu, irmão? Será que veio de Deus ou não? Ou veio de uma emoção calorosa? Ô gente, cuidado, cara. É muito sério o que eu estou falando. Discernimento para entrar em acordos, relacionamentos. Discernimento para estar em mesas. Discernimento até para você ir para alguma igreja. Se você quiser visitar outra igreja, pode ir, irmão, tá tudo bem. Se quiser ir embora para outra igreja, tá tudo bem também. Mas tenha discernimento, por favor. Em nome de Jesus. Porque o povo de Deus hoje é o povo que mais cai em desgraça. Sabe por quê? Por causa da falta de discernimento. Não discerne o tigrinho, entra no tigrinho. Não dizima para Deus, mas dizima para o tigrinho. Não entrega suas ofertas para o Senhor, mas oferta para Betes. Vamos lá, igreja. Está feliz ainda? Eu fico vendo uns caras criando mentoria de casamento, mas o casamento dentro de casa é uma desonra com a esposa. É mentoria de curso de finanças, mas a finança não honra ninguém, não honra Deus, não honra nada. Como que vai ter mentoria? Tinha que ser mentoriado um cara desse. Compre o meu livro, arraste para cima, mas não tem vida. Querido, em nome de Jesus, o nosso testemunho, irmãos, tem que vir carregado de verdade, tem que vir carregado de vida, de poder, de autoridade, porque o maior testemunho que eu e você carrega não é esse esboço que está aqui. O maior testemunho é aquilo que Jesus fez em mim, e agora o que Ele falar a partir de mim. Verso 7, eles estão sempre aprendendo, elas, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Ô gente, os amalequitas não dão sossego. Pastor, então o que eu faço, pastor? Porque eu estou morrendo. Pastor, eu estou num esquema aí que está acabando com a minha vida, então destrói. Pastor, eu estou entrando num esqueminha aí que está roubando a minha paz, destrói. Pastor, eu entrei no emprego, eu estou ganhando triplo, mas está roubando eu da minha família. Sai de lá, irmão, fica sem dinheiro, mas fica com a sua família, em nome de Jesus. Pastor, eu estou andando num ciclo de amizade mais legal, então sai fora, irmão, destrói esse relacionamento, em nome de Jesus. Porque os amalequitas não vão dar paz para nós. Pastor, mas o que eu faço então? Irmão, você quer acabar com a sua vida, ao invés de você acabar com tudo isso que você está fazendo?
Eu vou dar uma chave poderosa para você. Tem um jeito, diga para o seu irmão, tem um jeito bom de você morrer. Fala para ele. Não, pode falar, irmão, pode falar, não tenha medo não. Que a coisa, nós chamamos o duo aqui, formar a aura e você vai ver o que vai acontecer. Querido, você quer morrer? Você quer destruir a sua vida, ao invés de você destruir no pecado, ao invés de você destruir, eu queria destruir a minha vida com um jeitinho brasileiro, tem uma forma incrível para eu e você morrer nessa manhã. Mateus 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. A sua única saída nessa manhã é Cristo Jesus. A sua única saída para esse buraco escuro que você está entrando, que você está vivendo, é Cristo Jesus. A única esperança da sua família, da sua casa, sua, do seu ministério, é Cristo Jesus. Entrega a sua vida para Ele, se joga nele, e Ele se levantará em favor do seu povo escolhido por Ele, em nome de Jesus. Então, irmão, você não quer perder a presença? Para de escutar os amalequitas. Extravase, libere e jogue tudo pro alto. Missionária Cláudia Leite. Você quer acabar com a sua vida, irmão? Se entregue, se joga na mão de Jesus. Porque homens mortos e quebrantados, eles nunca vão ser surpreendidos por nada. Um homem quebrantado, irmão, e morto para si, quando falta dinheiro ele não sofre. Porque ele sabe que a confiança dele de onde vem. Um homem que está morto para si, entregando a sua vida para Cristo e morrendo dia após dia com Cristo, irmão. E quebrantado, ele não surpreende com mais nada. Ele entende que tudo aquilo que de ruim acontece é uma oportunidade para Deus operar o milagre. Vamos lá, cara. É você ter uma situação na sua casa e você olhar e falar: essa situação está assim? Não, isso aqui agora vai virar milagre, vai virar testemunho. É tirar a linguagem carnal, irmão, então uma linguagem profética, espiritual. Homens quebrados não negociam sua vida, eles já perderam tudo. Homens quebrados não negociam princípios, não negociam alianças. Mas cuidado, os amalequitas vão te perseguir. Filipenses 3:18. Está feliz ainda, irmão? Olha para mim agora, faz isso aqui comigo. Faz assim com as suas duas mãos. Faça assim agora. Ô Eduardo, essa revelação foi forte, Eduardo. Filipenses 3:18, igreja. Eu estou feliz demais. Está feliz, gente? Ô, gente, Jesus está revelando para nós o mundo espiritual e a maneira que a gente tem que conduzir a vida. Cara, é uma revelação muito forte de Deus, cara. Ô Rômulo, é um cuidado de Deus ou não é, Rômulo? Vamos lá, cara. Filipenses 3:18. Pois como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago, e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas. Ô gente, olha só, agora nós estamos vencendo pela palavra, somos homens que carregam a glória, estamos felizes, empoderados por Deus, temos palavras proféticas, mas os amalequitas investiram de novo. E sabe qual é o próximo passo dos amalequitas, irmão? Fazer com que os homens aqui, se movam por causa do status. Hoje muita gente está se movendo dentro da igreja e fora da igreja simplesmente pelo status. Uma das coisas que move os homens é o status. 1 Samuel 15:10. Vai para o 11. Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com o líder dele de 2 ou mais, que ia se tornar pastor, agora não vai ser mais. Com isso, e a noite inteira orou em voz alta, bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo. E depois tinha seguido para Gilgal. Olha só, irmão, você morreu para si com Cristo, mas agora o diabo vai falar que você tem que ter tudo, que você é o melhor de todos. A mesma proposta que foi no deserto para Cristo é a mesma proposta que está sobre a igreja hoje. Se torna um Deus, se prostra e eu vou dar tudo para você. A mesma propostinha que está lá atrás de Satanás está hoje sobre nós. Os 3 tipos de pecado de Saul: desobedeceu ao Senhor, pecado de idolatria, fazendo monumento de si mesmo, e abandonou o Senhor. Gente, alguém disse um dia: escolher a independência é escolher a morte. Já viu os homens que chegam para a gente e falam assim: pastor, eu orava e o fogo caía. Eu orava e a pessoa era curada. Ué, mas parou de orar, agora parou de ser curado, irmão? O que aconteceu?
Está com defeito de fabricação? Pastor, eu cantava e o fogo vinha. Irmão, você não cantava nada, não orava nada, irmão. Quem cura, quem restaura é o nome de Jesus, é o poder de Jesus. Quem somos nós na fila do pão, irmão? Pastor, eu orava, eu fazia, eu ministrava sobre casamentos, os casamentos eram restaurados, mas o casamento do cara é errado dentro de casa. Querido, podemos ser homens de Deus, mas estão fazendo coisas debaixo de desordem. Será que tudo aquilo que eu faço aqui nessa igreja, será que Deus aprova aquilo que eu faço? Será que tudo aquilo que nós estamos fazendo, o Senhor tem aprovação daquilo? Será que tudo que nós estamos fazendo, o Senhor está feliz? Você já perguntou para Jesus de manhã: Jesus, está feliz? Acorda de manhã e falei: Jesus, você está feliz? Será que ele vai responder: eu estou? Então diga para o seu irmão com muito carinho: a obediência que me protege, e não é o título. Ah, eu sou PR, me chame de pastor. Você chega nas igrejas e fica: ô fulano, beleza? Não, pastor fulano. Aí você tem que olhar para o cara e falar: ô excelentíssimo, digníssimo, maravilhoso, empoderado, quase virando um anjo, eu estou vendo asinhas nas suas costas, maravilhoso, ungido do céu. Não, me chame de PR, por favor. Aqui é só pastor Xande. PR, AP Leandro, PR Chás, EV. O que é EV? Evangelista. Oh, eu sou o evangelista das nações. Não ganhou nem o vizinho para Cristo e quer evangelizar as nações. Amaldiçoou o vizinho que bebe pinga, cachaça e ouve funk e quer evangelizar as nações. EV. Oh, e você o quê? Eu sou BE. O que é BE? Eu que inventei agora. Bereanos. Eu sou BE. Ah, pra lá. Querido, o diabo não tem medo de título. O diabo corre da unção que está sobre nós. Mas Jesus, eu expulsei no seu nome, eu fui pastor, eu fui evangelista, eu sou o pastor Xande. Aparta-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, não temos intimidade. Você é movido por aquilo que você optou a vida inteira em ser só pastor, mas nunca ser íntimo meu. Você optou por só ser líder, mas nunca ter intimidade comigo. Você optou só em liderar algum ministério, mas nunca optou em se relacionar profundamente comigo. Eu não vos conheço. Agora a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 6, fala de uma recompensa pública para todos aqueles que nele esperam. Mateus 6, verso 6, quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto recompensará. Ô gente, aqui está outra treta, porque muitos de nós não querem orar. Muitos de nós aqui, e eu me coloco nesse lugar, e já tive várias vezes isso, não quer só orar, quer recompensa. E isso é o quê? Status. Você quer que todo mundo reconheça o seu testemunho. Você quer que todo mundo reconheça que você prega. Você quer que todo mundo reconheça que você toca, que você louva, que você profetiza, que você rodopia. Todo mundo quer recompensa pública, irmão. Mas ninguém quer ficar gemendo no secreto, não. Então a autopromoção nesses dias, ela está roubando as pessoas. Um dia falaram, os irmãos de Jesus falou: Jesus, é o seguinte, cara, essas coisas que você está fazendo é muito louca. Ninguém fez isso no Brasil. Ô, mano, vamos fazer um videozinho no Instagram. Vamos colocar no Instagram, depois nós faz um canal no YouTube, e aí você vai colocar lá a perninha crescendo, o bracinho crescendo, o cego voltando a enxergar, o coxo andar. Vamos fazer um canal agora, vamos bombar, meu. Jesus falou: não, cara, não é chegar a minha hora. A mãe de Jesus falou para ele: vai lá, resolve a situação da festa, não é chegar a minha hora. Ô gente, Jesus se retirava para orar. Acho que Jesus, isso aí é uma fala minha, ele tinha mais desejo em orar do que aparecer muitas vezes para a multidão para fazer algum tipo de milagre. Então o líder que está aqui, você que é dessa casa ou de outra casa, não ensine os seus liderados a estar no louvor. Não ensine os seus liderados, irmão, a servir em ministério. Ensina eles a orar primeiro. Ensina eles a buscar o Senhor primeiro. A recompensa pública está em Atos capítulo 2, verso 36. Quando 120 estava reunido por uma obediência de uma palavra, fiquem lá até que venha poder do alto. Então aqueles 120 estão ali orando no seu secreto, ninguém sabia. A hora que o poder de Deus vem, aqueles caras ficam alucinados, começam a chapar em língua estranha, fica tudo doido. Então as pessoas começam a falar: cara, os caras estão bêbados nessa hora da manhã. Então Pedro sai. E a recompensa pública, irmão, não está no título.
está em você fazer aquilo que Deus quer e ganhar pessoas para Jesus. A hora que Pedro sai daquele lugar, então ele anuncia, e as pessoas dizem para ele: Pedro, então o que a gente faz? Porque Pedro fala: vocês crucificaram o Cristo, mas ele ressuscitou. Então as pessoas dizem: Pedro, então o que a gente faz? Pedro fala: arrependam-se. E aquele dia 3.000 homens se rendem ao Senhor. Por favor, ministros dessa casa, antes de ministrar ao povo, ministra ao Senhor primeiro. Antes de querer desejar liderança, cargo na igreja, pelo amor de Deus, perca um tempo na presença do Senhor, perca um tempo no rio de Deus primeiro. Perca um tempo diante da presença do Senhor, do altar do Senhor, quebrantados, moídos, mortos, desejando mais o Senhor do que o cargo. Querido, nós vamos embora daqui, daqui a pouco vai acabar o culto, a gente vai embora, mas a boa notícia é que a presença pode ir com a gente. Ministra a presença do Senhor, cara, ela é tudo que a gente precisa aqui. Não suba, não vá fazer missão sem antes fazer uma missão com o Senhor na sua casa. Não vá ministrar o seu 2 ou mais como um 2 ou mais qualquer, irmão. É poder de Deus, é vida sendo transformada. Cara, eu com a Marcela, quando a gente liderava GC na época, o GC era às 8, cara, 7h15, 7h10, as cadeiras estavam arrumadas. Eu colocava um louvor na sala, na garagem da minha casa. E eu ficava lá adorando ao Senhor, e eu orava de cadeira em cadeira até que o povo chegasse. Querido, se a gente não ministrar ao Senhor primeiro, nós iremos ser surpreendidos na obra de Deus. 7 homens, filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, lá em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 8. Depois alguém me corrige. Chegaram para expulsar o demônio, eles disseram: em nome de Paulo, a nome de Jesus a quem Paulo prega, eu ordeno que vocês saiam. Aquele homem endemoniado falou assim: eu conheço Paulo, Jesus eu sei quem é, mas vocês quem são? A Bíblia diz que eles pularam em cima daqueles 7 jovens, deu um couro nos jovens, irmão, arrancou até a roupa deles, deixou eles nus, pelados, no meio da multidão. Sabe o que é isso? É não ter intimidade com aquele que quer ter intimidade com a gente, cara. Aí você vai fazer a obra, irmão, você é exposto à sua nudez no meio da obra, você passa vergonha, não tem vida, não tem poder. Querido, em nome de Jesus, Jesus está chamando a gente para ministrar Ele primeiro, antes de qualquer coisa nessa terra, cara. Xandoi, como que eu saio disso para eu não querer me aparecer? Devolve a coroa, irmão. Jesus prosperou você, devolve para Ele essa prosperidade. Jesus te deu filhos, devolve os filhos para Ele. Jesus te deu fama, devolve a fama. Apocalipse, os seres criados lançavam suas coroas ao Criador. O ser criado dizendo ao Criador: Tu é tudo, santo, santo, toma nossas coroas. Salmos 8: Fomos feitos um pouco menores do que os anjos, mas com a sua glória o Senhor nos coroou. Querido, quantos aqui estão dispostos a devolver aquilo que é de Deus? Deus coroou você com glória, sabe do quê? De dinheiro, prosperidade, riqueza familiar. Te deu uma empresa, te deu amigos, te deu uma família restaurada. Devolve para Ele, joga essa glória para Ele de novo, porque tudo é dele, irmão. Romanos 12:1. Isso aqui é o lugar que a gente deveria ficar. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de você, não é racionais não, tá? Os manos aí de quebrada não é racionais não, é racional. Então o culto racional é a gente estar aqui num telão bonito, uma igreja bonita, nada contra. Mas é isso o culto racional? Não. O culto racional que ele está falando aqui é você ser um sacrifício vivo, ou seja, ir voluntariamente para o altar, renunciar à sua vida. Paulo está ensinando a gente a não correr do fogo de Deus, porque o fogo de Deus ele não mata, ele transforma. Ele nos limpa, nos purifica. Ele leva os pecados embora, nos purifica. Santo, eu me separo. Eu sou uma pessoa exclusiva do Senhor. Querido, se Deus está chamando a gente para ser um povo exclusivo, é porque Ele quer fazer coisas exclusivas no nosso meio também. E eu tenho certeza disso. Poxa, não, eu quero me abster, então eu quero ser um povo exclusivo. Eu não posso mais descer para BC? Não. Não posso mais pegar todo mundo? Não. Mas eu quero ir para o céu, Xandão, então você vai ter que nascer de novo.
Porque só quem é nascido de novo, irmão, como você é compreender essas coisas. Pastor, mas eu quero dar um rolezinho. Você pode? Não pode. Eu já falei para a Malu, você pode isso, você não pode, isso aqui você não vai poder nunca. Xandão, por que você não desvia? Porque eu estou me separando. Eu tenho um chamado, eu tenho uma obra. A galera pode beber, irmão, pode mentir, a gente não. A galera pode fazer o que quiser da vida dela, o problema é delas. Deixa lá escutar o apóstolo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não pode. Por quê? Porque você é nazireu. É separado por Deus para uma grande obra. As pessoas podem arrebentar com a vida delas, você não pode. Pequeno gafanhoto, você não pode. 2 Timóteo 3,13. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, meu filho, porém permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança, coloca o seu nome aqui agora. Porque desde criança, Xande, você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Por que você não desvia, irmão? Porque você foi consagrado. Sabe por que você não desvia? Porque o Senhor resolveu colocar óleo de alegria sobre a sua cabeça e marcar você com o sangue poderoso dele. Você não serve nem para desviar mais. O dia que eu invadi o show do Charlie Brown Jr. e preguei pro Chorão, uma menina começa a gritar do meio da multidão: Chorão, Chorão, Deus falando com você. Uma amiga nossa que estava desviada pela 1000ª vez, ela estava desviada de novo no show. E aquele dia ela falou: não sirvo nem para desviar mais. Deus veio no show do Charlie Brown Jr. me pegar. Vamos lá alguém, cara. E agradável a Deus, ou seja, Deus recebe o meu esforço e a minha entrega. Deus recebe, irmão, esse esforço seu. Deus, mas eu estou vindo bem, daqui a pouco eu tive um vacilinho durante a semana, irmão. Filhinhos, não pequeis. Ai, Xandão, eu estava lá me santificando, de repente eu caí com aquela menininha. Irmãos, não pequeis. Mas se pecar, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai, em nosso favor, Cristo Jesus, o Santo. Pede perdão e volta. Não estou dando pano para manga para você continuar pecando, irmão, mas pede perdão e volta. Quando eu me converti, eu tinha um monte de revista de proibidos para menores, muitas coisas, DVDs. Meu pai foi o cara que me ensinou a sexualidade completamente deturpada, desde pequeno. Quando eu me converto, eu olhei para aquilo lá e falei: vou queimar tudo. Vou queimar tudo, isso aqui é do diabo. Montei 2 sacolas de lixo desse tamanho aqui, irmão. De tranqueirada, acordei meu irmão de madrugada. Falei: Ideia, vamos aí, o diabo está no meu quarto. Ele: como assim, cara? Falei: o diabo está no meu quarto, preciso queimar isso aqui. Ele: cara, você é louco agora, tinha 2 horas da manhã. Eu falei: é agora mesmo, não posso, eu não vou dormir com isso aqui no quarto não. Ele falou: vamos lá então. Meu irmão era mais crente do que eu, e eu estava início de conversão. Irmão, peguei as 2 sacolas, fui lá na rua da minha casa, tem uma quadra de futebol lá, La Bombonera. Tem uma graminha. Falei: vai, Ideia, taca fogo aí, hora. Ele falou: taca fogo, você é seu, mano. Falei: não, mas você é mais crente que eu, velho, você já está mais acostumado, vai aí. Ele: não, vai você. Irmão, taquei fogo, começou a pegar fogo no mato. As vizinhas começaram a acender as luzes da casa. Falei: Ideia, corre. Pecamos de novo, irmão, mas largamos lá. 3 dias depois eu estava comprando tudo de novo. 3 dias depois eu estava vivendo tudo de novo. 3 dias depois, de novo, eu estava imerso naquele mundo de pecado de novo. E eu fui orar: Deus, mas peraí, agora eu sou santo. Ele falou: você não entendeu. A santidade não é por esforço. A santidade é por relacionamento. Você não está entendendo, você quer ser santo, mas você não quer ser íntimo, não tem como. Porque à medida, Xandão, que você se relacionar comigo, mais da minha santidade entra em você, e mais do velho homem sai. Quanto mais você se relaciona, mais entra e mais sai do velho homem. Xandão, a santidade, você pode rapar o cabeço, pode andar daqui em Aparecida do Norte, para querer ser santo, você pode andar, fazer o que você quiser, irmão. A santidade vem através do relacionamento. Deus não quer esforço, Ele quer obediência. Meu Deus, 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Querido, não é ser santo dentro da igreja, é ser santo amanhã no trabalho. Não é ser santo no 2 ou mais, você chega no 2 ou mais, só tem anjo celestial. Tem uns que faz até assim com a mãozinha. Aleluia. Sai do 2 ou mais, já quebra o pau com a família. Não é santo aqui, irmão.
Seja santo em toda a sua conduta, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Repita comigo: a santidade nos aproxima de Deus, irrita o inferno e abre porta para a manifestação de Deus. Aleluia. Eu quero caminhar para o final. Eu vou então falar mais 2 versos, já que vocês estão muito me ajudando. Diga para o seu irmão: os amalequitas estão aí. Eles vão te perseguir. Eles não vão dar brecha para você. Eles estão no YouTube. Eles estão em todo TikTok. Eles estão dentro da igreja. Estão em todo lugar, irmão. Romanos 12, 2. Esse texto aqui a gente vai ler muito em poema. Isso aqui é quase que chovendo molhado para nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, esse experimentar significa descobrir algo e colocar em prática. Em Jó capítulo 1, Jó intercedia pelos seus filhos. E a Bíblia diz que ali era uma prática constante de Jó. Uma coisa que talvez falte na sua vida, porque na minha falta em algumas áreas, eu estou alinhando isso poderosamente, é a tal da constância. Você já fez inscrição na academia em janeiro, até agora você não foi. Você está dando dinheiro para a academia, você não apareceu lá. Eu sei, já fiz isso. Você fala que você vai começar uma coisa e não faz. E começa e não termina. Mas a Bíblia está chamando a nossa atenção para ser constantes naquilo que nós estamos iniciando. Por quê? Nós experimentamos algo bom do Senhor. E se nós experimentamos, precisamos dar continuidade nisso. De glória em glória. De fé em fé. De lágrima em lágrima. Então ser constante é proteger o nosso sacerdócio. Eu escutei um testemunho, cara, de uma senhora que estava no hospital. E ontem eu vi essa cena no casamento que eu fiz, que eu celebrei. Quando eu cheguei lá, eu vi uma cadeira. E tinha um pano, e estava assim: ao nosso convidado de honra. Eu achei que era para mim. Então eu cheguei, sentei naquela cadeira ontem e fiquei vendo meu iPad ali. Daí a mulher veio e falou assim: o senhor pode só levantar? Porque a gente vai tirar umas fotos. Daí eu olhei e falei: nossa, essa cadeira é para Jesus, cara. Achei que era para mim, né? Comecei a me achando, os amalequitas querendo me tomar naquele momento. O status, falei: nossa, tô me achando. Igual o dia que eu fui evangelizar a Sabrina Sato, a japonesa. Ela pediu para tirar foto comigo. Gente, a hora que ela falou assim: pastor, posso tirar uma foto com você? Subiu para a cabeça na hora. Fiquei metido na hora. Já andei assim no casamento. A Marcela veio e falou: o que aconteceu? Eu falei: a Sabrina Sato pediu para tirar uma foto. Ela pegou no meu celular. Não toca no celular. Não limpa, não passa o pano. Ela tocou aqui. Daí a Marcela falou assim: ela é a Sabrina Sato. E você quem é? Lembra da passagem lá dos filhos de Seva? Sei quem é Jesus, Paulo, mas eu sei quem é. Cara, uma senhorinha no hospital internada, cara. Todo dia, 7 da noite, ela falava assim: enfermeira, põe uma cadeira aqui do lado da maca. E a enfermeira colocava. No outro dia colocava. Um dia a enfermeira falou assim: minha senhora, por que todos os dias, 19 horas, a senhora pede para colocar uma cadeira aqui? Ela disse: porque todos os dias, 19 horas, Jesus vem aqui para a gente bater um papinho. Prática constante. Querido, quando eu converti, cara, eu ficava na casa da minha sogra, lá tirei o cachorro do quartinho que ela tinha lá, limpei. E eu falava assim: Jesus, todo dia eu vou aí 8 horas para a gente conversar. Pode perguntar para a Marcela. E eu ia todo dia 8 horas para a gente conversar, cara. E era impressionante, eu colocava uma canção do Antônio Cirilo e ela dizia: só tua glória, só tua glória, só tua glória me satisfaz, Senhor. E ela só fica assim: vem derrama, vem derrama, vem derrama tua glória, Senhor. E eu ficava lá, cara, era questão de 5, 10 minutos, eu estava tomado de lágrima, cara. E aquela presença invadia aquele quartinho no fundo da casa da minha sogra, cara. Querido, eu caía no chão, eu ficava orando em línguas altas, eu gritava. Um dia uma mulher bateu na porta de casa lá e falou para Marcela: tá tudo bem com seu marido? Porque eu achei que você estava brigando. Ele está gritando, falando umas coisas estranhas lá, a gente não consegue compreender o que ele está falando. Daí a Marcela falou assim: eu também não compreendo, é assim mesmo. E eu ficava horas orando em língua, cara, chorando diante daquela presença de glória. Mas a gente vai amadurecendo e a gente vai abandonando esse lugar, Arilson. A gente agora vai virando pastor, vai virando líder, vai ganhando dinheiro, vai colocando roupinha bonitinha.
vai colocando os tênisinhos mais legalzinho, vai ganhando uma grana, vai tendo agenda para você viajar. Agora as pessoas querem ir para sua casa, as pessoas querem honrar você, as pessoas querem pedir oração. E aquele lugar de prazer não é mais prazer, ele começa a ser um lugar, às vezes, mano, agora não dá, amanhã eu oro. E começa a postergar esse lugar. Mas a Bíblia está chamando a gente para voltar para esse lugar da essência, o lugar secreto de constância no Senhor. Queridos, se nós fôssemos pessoas constantes do Senhor, seríamos menos inconstantes na vida. Porque uma da falta de alegria do povo de Deus é a falta de relacionamento com a verdadeira alegria do Espírito Santo. Isso é muito forte, não sei se para você, mas para mim é. E eu quero encerrar o motivo disso tudo, para a gente se guardar nesse lugar. Apocalipse 1:5. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do sangue. Olha isso aqui. E nos constituiu reino e sacerdotes, para servir quem? Ao seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo o sempre. Amém. Ele nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, para que eu e você tenhamos uma mentalidade de reino, para que seja estabelecida no céu, assim na terra como é no céu. Para que o meu casamento seja na terra como é modelo no céu. Para que a minha empresa seja na terra como é no céu. Para que os meus filhos sejam na terra como é no céu. Para que a igreja seja na terra como é no céu. Para que a sua família, os seus amigos, o seu coração seja na terra como é no céu. Então nós somos reinos, ou seja, estamos aqui para governar todo o ambiente de caos e estabelecer uma nova cultura. E sacerdote, porque só o sacerdote ministra ao Senhor. Como eu disse no início, não é um pastor que Deus está à procura, mas os sacerdotes. Deus está muito a fim de levantar homens e mulheres que não vão negociar princípios, mas vão negociar a sua vida. Deus, eu largo a minha vida para entregar a minha agora para você. Eu abandono o meu pecado, eu abandono o meu jeitinho, eu abandono meu coração, eu abandono meu mimimi, as minhas feridas, meus traumas, e eu entrego tudo.